Graça e paz, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos mais uma vez aqui prontos para iniciarmos mais uma célula, para mais uma vez falarmos das nossas mentes, de vencermos as nossas batalhas espirituais, de vencermos as nossas limitações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prontos para mais uma etapa? Para mais uma fortaleza a ser minada e conquistada nas nossas vidas? Então se prepare, pegue o papel, pegue uma caneta, para você que gosta de anotar, e Deus abençoe a sua vida nessa célula de hoje, tá bom? Pastora Deise, mais uma vez, vai estar aqui orando, ministrando aos nossos corações aquilo que está no coração de Deus em oração. Amém? Se prepare. Senhor, nós te damos graças, te louvamos pelo dia de hoje, Deus. Te bendizemos, Deus, por mais um dia, Deus, podemos escutar da tua palavra. Que essa palavra, Deus, possa levar entendimento, Deus, a cada pessoa, a cada casa. E, Senhor, que possamos, com essa palavra, romper barreiras nas nossas vidas. No nome de Jesus, Deus, nós declaramos nessa noite vidas abençoadas, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Semana passada nós estávamos falando sobre algumas fortalezas que se formam nas nossas vidas e que precisam ser vencidas. Falei sobre pensamentos errôneos, né, numa das primeiras aulas desse período, desse novo tempo, né? Depois a gente falou sobre a baixa autoestima e a alta autoestima, dos perigos que existem nos extremos. Então, pensamentos equivocados são ruins, pensamentos errôneos, né? Sentimentos também de baixa estima, de baixa autoestima, né? Falar certinho, de baixa autoestima é complicado demais. Sentimento também de alta autoestima, complicado demais. A gente precisa ter o equilíbrio, saber quem nós somos no Senhor, para vencermos todas as nossas limitações, para vencermos as fortalezas que o inimigo quer fomentar na nossa mente e assim nos destruir. E hoje eu quero comentar sobre as fortalezas do pecado. Quando ele se apresenta de uma forma em que a gente fica, não vou dizer vulnerável a ele, mas que nos leva a realmente a mostrar que existe uma falha, uma fraqueza em nós e que ela precisa se tornar o inverso, né? Fortaleza do pecado, ela tem que se tornar uma fraqueza do pecado e não uma fortaleza nas nossas vidas. Efésios, no capítulo 4, versículo 25 até o 27, diz para nós: portanto, cada um de vocês abandonem a mentira, falem somente a verdade uns para com os outros, pois nós somos todos membros uns dos outros, membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não se ponha o sol debaixo da vossa ira, não pequeis. E o versículo 27 ainda diz assim, não deis lugar ao diabo. Então, queridos, quando nós estamos com as nossas vidas preparadas para o Senhor, ela também começa a receber algumas investidas, algumas lanças, algumas setas que não são de Deus, para tentar fazer com que a gente fraqueje, com que a gente desista. Pastor, você vai falar sempre disso? Não vou falar sempre disso, mas eu estou falando da fortaleza que se forma nas nossas vidas, ou das fortalezas que se formam nas nossas mentes. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 9 e 10, ali fala claramente para a gente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, não é? E aí o versículo 10 até fala sobre essas fortalezas que querem tirar a nossa obediência de Cristo, querem levar a nossa mente não cativa ao Senhor e destruir-nos. E assim que a gente precisa se posicionar em relação à nossa mente. Já falei tantas coisas aqui sobre a nossa mente, né? O que é essa questão de não dar lugar ao inimigo, não dar lugar ao diabo, no versículo 27 do capítulo 4 de Efésios? Não dar lugar significa não dar
oportunidade ao inimigo. Quando a gente volta lá para a palavra do Senhor, em tantas questões lá em Gênesis, que a gente sempre usa, né? Eva e Adão, eles deram oportunidade ao inimigo. E a gente não pode dar oportunidade ao inimigo. Saul, ele dava oportunidade ao inimigo quando ele se irava contra Davi. Davi estava lá na casa dele, louvando ao Senhor, tangendo a sua harpa, lá no capítulo 17, 18, né, de 1 Samuel, tangendo a harpa para que o rei tivesse paz, e ele nutria na sua mente pensamentos contra Davi, e esse abastecimento negativo que ele dava à sua mente o tornava uma pessoa hostil, uma pessoa violenta, tanto que ele pegava a mão da primeira coisa que ele tinha, e por ser um rei, o que estava à sua volta eram lanças, né, para o proteger. Ele lançava a mão daquelas lanças e jogava contra Davi para tentar matar Davi. Por quê? Porque ele nutria a sua mente com pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos contra Davi, e Davi estava lá para ajudá-lo. Então nós precisamos tomar cuidado com a nutrição da nossa alma, não é? A gente tem lá a palavra do Senhor em Mateus, né, no capítulo 6, versículo 22 e 23, que fala que os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau também. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser cheio de luz. E ali ainda diz no versículo 23, se a luz que está em nós são trevas, quão grandes trevas são. Porque é aquilo que nós estamos nutrindo o nosso corpo, a nossa alma, melhor dizendo. Então uma alma nutrida com coisas ruins vai frutificar coisas ruins, não é? Não se pode tirar bons frutos de árvores ruins. Não se pode tirar frutos ruins de árvores boas. Jesus já disse isso para a gente tantas e tantas vezes. Por isso que Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz constantemente para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sempre precisamos buscar, conquistar um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento mais real com Deus. Quando nós estudamos aqui na nossa célula, o pessoal vai se lembrar disso aqui, quando a gente estudava conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, nós sempre falávamos das 7 realidades que envolvem o conhecendo Deus fazendo a sua vontade. E uma delas era o relacionamento, né? E esse relacionamento precisa ser real, ou seja, autêntico, verdadeiro, e profundo, ou seja, íntimo com o Senhor em todo o tempo. E assim nós não iremos nutrir nas nossas almas aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é louvável. Então essa oportunidade que o inimigo tem são circunstâncias, situações que são promovidas por ele ou não. Muitas vezes a gente culpa o inimigo, mas tem situações que são rotineiras, são comuns, acontecem, não é verdade? E a gente precisa fugir de determinadas coisas, né? Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, diz que a gente deve fugir, né? Se abster da aparência do mal. Lá no versículo 20 ou 21, a gente tem que fugir disso, né? Se abstenha da aparência do mal. Por quê? Existem situações que o inimigo vai plantar, mas existem situações que nós mesmos iremos plantar. Então, se você tem problema, por exemplo, com falar demais, refreie a sua boca, não é? Não permita, fique em todo o tempo falando assim: eu preciso segurar a minha mente, eu preciso segurar aqui os meus lábios, eu preciso ter calma, eu preciso ser tranquilo, para que eu possa ser vencedor. E não ir imediatamente e começar a falar aquilo que realmente não vem do Senhor, não é verdade? Então, evitar ambientes de falatório. Né? Eu tenho um problema, por exemplo, com a sexualidade, né? Então evite assistir filmes que promovam essas coisas. Evite ler notícias
em que alguma página vai ter um conteúdo que vai ser atrativo para essa sensualidade, que vai promover um desejo em você, a oportunidade. Então, nós precisamos nos abster da aparência do mal. Nós precisamos fugir daquilo que promove a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Se promove a minha fraqueza, então eu preciso, obrigado, Leidiane, eu preciso fugir disso. Então, eu e você não podemos ficar alimentando aquilo que nos enfraquece. A gente vai ser sempre fragilizado nisso. Quanto mais expomos a nossa vida no caminho da tentação, mais espaço estaremos dando ao inimigo das nossas almas. E ficamos mais propensos ainda a perdermos na batalha que enfrentamos espiritualmente. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10, diz: se alguém quer amar a vida e viver bem, precisa refrear a sua boca. Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz que aquele que o poder da vida e da morte está nos lábios, aquele que bem utiliza come do seu fruto. Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, diz que não deve sair nenhuma palavra torpe dos nossos lábios, mas somente aquelas que promovem a edificação para o bem daqueles que nos ouvem. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, para não gerarmos espaço para aquilo que não é do Senhor. Nós precisamos ter mentes saudáveis. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz para nós que tudo aquilo que for louvável, de boa fama, honroso, tem graça, é isso que deve ocupar a nossa mente. Já dizia um ditado comum, né? Um ditado popular, que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. E é verdade. Então encha a sua mente com as coisas do Senhor, né? Em todo o tempo, nunca falte, né, a palavra do Senhor lá em Salmo diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, né? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Isaías diz para a gente que nós não devemos nutrir aquele nosso passado que não frutificou nas nossas vidas boas coisas. Isaías 43, 18 e 19, né? Não considereis as coisas passadas. No versículo 19 ainda diz que Deus vem e faz coisa nova nas nossas vidas, e que muitas vezes a gente não está vendo. Acaso não vês? Né? O profeta ainda faz essa pergunta, que Deus está promovendo o novo, mas a gente está com a nossa mente nutrindo aquele passado desanimador, aquele passado frustrante. Não podemos viver assim, não podemos permitir isso. Existe um desenvolvimento dessa fortaleza pecaminosa que a gente precisa destruir. Essa escala precisa ser quebrada. Ele começa da seguinte forma: expondo-nos à tentação. Nós nos expomos ou somos expostos. Tiago, no capítulo 1, diz para nós que nós somos tentados por aquilo que nos atrai. Nós somos envolvidos por aquilo que nos seduz. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Tiago, no capítulo 1, diz isso para a gente ali no versículo 13, se não me falha a memória, do 12 em diante ali, do 12 ao 14, fala da questão, dessa questão, né? Ele fala que a nossa vontade, a nossa concupiscência, quando ela é gerada, ela promove o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele vai gerar a morte. E tudo começa, então, nessa tentação. Então, nós somos tentados. 2, o inimigo faz com que essa tentação seja agradável para nós, né? Para que nós possamos permanecer nela, cair nela. Terceira escala, falhamos, então começamos a ser acusados. Quando a gente falha, então vem acusação contra nós. Quarto, as acusações em nós dão por certo que somos
incapazes de mudarmos. Então aí você entra num ciclo vicioso. Eu não vou mudar, eu não vou conseguir vencer. Com esse pensamento destrutivo, você perde a esperança, que é o 5 tópico. A esperança, ela esvanece, não é? Ao contrário de Romanos 5, do 3 ao 5, que diz que nós também devemos dar graças a Deus pelas nossas provações, porque são nas provações que nós alcançamos experiência. É na experiência que a gente alcança perseverança, é na paciência, né? E é na paciência que a gente adquire esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então o que eu aprendo? Que a esperança promove amor de Deus na minha vida. Então eu não posso perder a esperança, eu não posso matar a esperança na minha vida. Eu não posso extinguir o Espírito dentro de mim. Tessalonicenses capítulo 5 diz isso para a gente, né? Não extingueis ou apagueis o Espírito, versículo 19. Mas, versículo 17, como que a gente consegue isso? Orando sem cessar, orando em todo o tempo. E aí, por fim, vem o 6º passo desse desenvolvimento, dessa escala destrutiva. Perdida a esperança, nós nos colocamos outra vez naquela tentação. Perdida a esperança, o homem que não tem esperança, meu pastor sempre fala isso, o homem que perde a sua esperança, ele volta para o seu passado. E um homem que vive no passado não consegue projetar o seu futuro. Então, se o inimigo quer fazer que a gente perca a esperança, é para que a gente volte ao passado. Como Pedro diz, né? O cão que volta ao vômito. E isso tira toda a esperança de nós. Lá no capítulo 15 de Lucas, a gente tem, né, das 3 parábolas que nós encontramos ali no início, nós temos a parábola do filho pródigo, que ele está lá, vendo os porcos se alimentando, né, daquelas bolotas, né, daquela alimentação própria para eles, e ele desejava comer até aquilo, e nem aquilo lhe era oferecido. A esperança dele estava quase que zerada. Mas ele teve uma atitude lá dentro na mente dele, lá no finalzinho, aquela luzinha lá no finalzinho do túnel, disse para ele que os servos na casa do pai dele tinham comida. Ele nem se lembrou do filho que ele era, né? Ele era filho. Ele não olhou nem para isso, ele olhou lá para os servos. Ele se considerou como um daqueles servos. Olha a mente dele como é que estava tão destruída. Ele, um filho, um herdeiro, um legítimo, se considerando um ilegítimo. Mas ainda assim a misericórdia de Deus foi até ele. Ele falou assim, eu vou voltar para o meu pai, porque lá, pelo menos eu vou ser um empregado. Olha só, não é? Um pedacinho só, um tiquinho só de esperança promoveu a restauração na vida daquele rapaz. Só uma gota de esperança, querido, é necessário na sua vida. Ou é necessária, né? Uma gota de esperança para que acenda-se a chama do amor de Deus na tua vida. Uma gotinha de esperança. Alimente essa gotinha de esperança como esse filho pródigo alimentou. E ele teve restituição do seu nome, ele teve restituição da sua identidade, ele teve restituição da sua vida. Que coisa extraordinária. Então, nós podemos vencer, sim, tirando esses 6 valores desenvolvidos das nossas vidas. Resistir à tentação, não se agradar quando a tentação chega diante de nós, não falharmos diante das acusações, que é o 3º passo, não escutarmos vozes que dizem que não podemos vencer, não perder a esperança, o 5º, e com isso alcançar a vitória no 6º passo. Eu falei exatamente o oposto do que é essa escala, né? Se você analisar ela de forma contrária, você será um derrotado. Se você analisá-la da forma que eu falei agora, você vai ser um vencedor.
Então, reconheça como o processo do pensamento tem influência neste padrão. As tentações começam na mente, particularmente se temos escutado mensagens de baixa autoestima, queremos compensar essa mensagem de baixos prazeres em relação ao pecado. Por outro lado, às vezes, nosso ego nos prepara para falharmos, né? Em cada caso, convencemos a nós mesmos por meio de um processo em nossa mente que nos leva a sucumbir diante das tentações. O inimigo nos acusa outra vez e, se escutarmos a sua voz, levamos a nossa mente em detrimento mais uma vez. Sem esperança alguma, continuamos abrindo a nossa mente para tentações futuras e no final seremos derrotados. Mas se fizermos o contrário, seremos vencedores. E 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda diz no versículo 7 que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, querido, eu e você podemos vencer as fortalezas do pecado se tivermos uma atitude de esperança de que o Senhor está conosco para nos dar a provisão da conquista. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz que não sobreveio sobre vós nenhuma tentação pela qual não possais suportar. Antes o Senhor vos dá também o escape para todas elas. Então, além de nós termos já em Deus a capacidade de resistência às nossas tentações, Deus ainda nos promove o caminho para a conquista. Receba essa palavra hoje no teu coração e elimine tudo aquilo que não vem do Senhor. E uma forma extraordinária para você alcançar uma mente saudável é essa, né? Alimentar a sua vida com a palavra do Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 18 diz isso para nós. Enchei-vos do Espírito Santo. Falando, o versículo 19 ainda vai dizer que é falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em todo o tempo. Filipenses 4:8, e tudo aquilo que for de boa fama, honroso, louvável, se tem crédito, seja isso que ocupe o vosso pensamento, alimente a sua mente com as coisas de Deus, tá bom? No nome de Jesus Cristo, eu quero então encerrar essa célula de hoje, pedindo ao Senhor que a nossa mente possa frutificar para Deus em todo o tempo. Amém? Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos por esse momento, pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá de estarmos juntos, louvando, exaltando o teu nome e aprendendo um pouquinho mais da tua palavra para sermos resistentes às propostas do inimigo, para sermos resistentes às propostas do mundo e nos associarmos, nos alinharmos às propostas dos céus, às propostas do Senhor e sermos, como Romanos 8,37 diz, mais do que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Assim oramos, adorando, louvando e bendizendo o teu nome em todo o tempo. Amém? Louvado seja o Senhor. Quero hoje mandar um abraço especial para o Jim, está sempre com a gente aí nas lives. Ele esteve comigo esses dias, falando que está sempre curtindo com a gente. Então, Jim, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. O Zinho também, né? Que Deus abençoe a sua casa também, a sua família, no nome de Jesus. E a palavra do Senhor seja sempre abundante. Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Graça e paz, e que o Senhor abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Beijo no teu coração.